tudo bem? Estamos aí em mais um vídeo hoje para falar sobre os quadrinhos digitais, porque eles ainda não superaram os quadrinhos físicos, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que falar é os quadrinhos assim de uma forma geral no mundo, né? Você pega, por exemplo, no Japão e Coreia do Sul, né? Dois países asiáticos, em que os quadrinhos digitais eles avançaram muito bem, né? Na própria Coreia do Sul é uma febre, né? O quadrinho digital. Mas o que aconteceu? Nos anos 80 e nos anos 90, na Coreia do Sul, teve um problema de repressão muito grande nos quadrinhos, né? Então, na verdade, houve uma questão política, né, do governo em ver que os quadrinhos não eram um malefício, né, para a sociedade, né? Então teve essa forma de combater. Ali no começo dos anos 2000, né, o quadrinho digital ganhou muita força na Coreia e pegou essa rabeta, né, desse problema aí lá cultural deles, e o quadrinho digital subiu, tanto que subiu que ele fez, né, trazer à tona o quadrinho físico à volta, mas foi ele que alavancou, né? E no Japão, você pega, por exemplo, a questão da tecnologia. Eu acho que quando você fala tecnologia e Japão, são duas palavras muito bem associadas, né? Então, apesar de o impresso ainda estar muito bem lá, né, culturalmente, o quadrinho digital é muito bem aceito. E você pega aqui, por exemplo, no Brasil, acredito que um dos problemas do quadrinho digital é por ele relativamente, em questão de custos, ele não ser tão diferente, por exemplo, do quadrinho físico. Então, porque eu imagino assim, a pessoa, o colecionador hoje em dia, né, para ele migrar para o digital, vamos colocar aqui, um leitor um jovem leitor, né? Depois a gente entra na questão dos mais velhos e por que eu vou falar isso. O jovem leitor, então assim, se ele for comprar em relação físico-digital, ele vai ver que o preço não é tão diferente assim, né? Então não é atrativo comercialmente, você falando, no geral, né? Por exemplo, não é puxando sardinha aqui não, mas nossos quadrinhos digitais aí, quando a gente vende, é muito mais em conta do que o físico, né? E mesmo assim, isso também não fez atrair uma parcela tão grande em relação aos físicos, né? Mas é sim um problema, né? Porque isso não ajuda também a popularizar. Então, se o quadrinho digital tivesse uma diferença tão grande em relação ao físico, seria um dos atrativos, né? Agora, vamos lá. A gente teve também os scans, né? Muita gente aí que consegue, através de sites, os quadrinhos digitais, até os quadrinhos bem antes do que chegar aqui, né? Então tem muita gente que lê desse jeito. Já vi algumas pessoas que deixaram coleções para acompanhar esse tipo de quadrinhos, mas é uma parcela muito pequena ainda, né? E aí, voltando para as pessoas mais velhas, as pessoas elas são ligadas muito à nostalgia, à saudade, né? A um hábito. Então assim, se você é atrelado a um hábito, você gosta de ler, pegar aquele material, sentir ele na mão, porque também há o ato de colecionar, né? O que no digital, isso você coloca tudo num HD, você não tem controle sobre aquilo, né? Então no físico você pode você mesmo construir uma prateleira ou comprar e montar, já começa o prazer a partir daí, você decorar aquela prateleira, você arrumar tudo na ordem que você quer, por editora, por autor, né? Colocar o tipo de material. Então assim, o físico, o colecionar, ele lhe dá um prazer, o que o digital não dá, né? Então assim, e o colecionar sempre vai existir, apesar da tecnologia avançar, as pessoas vão querer ter alguma coisa, né? E fora que a gente fala também, no Japão, por exemplo, é um grande programa de espaço físico lá, né? Então é outra coisa que ajuda. O Japão, as pessoas não conseguem ter esse nível, por exemplo, de espaço que no geral aqui no Brasil tem, né? Quem tem uma casa, apesar de não ser tão grande, né? O Japão é tudo muito compacto, né? Então
mas que você tem esse espaço, você tem esse prazer de colecionar, de guardar as coisas, né? Mas uma diferença também é que culturalmente nós temos muito menos do que esses povos, né? Do que Japão, do que Coreia, né? E do que outros países. Então, assim, o nível de leitura já é muito mais baixo. Então, o público que lê, ele já não é grande, ele já é pequeno, né? E as pessoas hoje em dia, elas estão muito imediatistas, né? Então, a pessoa, ela usa o celular, um computador, né? Um tablet, alguma coisa, ela quer algo muito rápido, ela quer informações rápidas, pequenas, condensadas, né? Então, assim, na grande maioria é isso. Você pega até as redes sociais hoje em dia, elas são focadas em apresentar mais imagens e menos textos, né? Porque senão se torna cansativa a leitura, a pessoa não vai, ela não progride. Então, porque se fosse por isso, né, todo mundo tem um celular na mão hoje em dia, as pessoas leriam muito mais. Você consegue encontrar também uma diversidade de material gratuito, livros, né? É muita coisa que você pode ler, mas não se prende, né? E fora, a tecnologia ela tentou também trazer, por exemplo, o Kindle, né? E vários outros tipos de acessórios para leitura digital, né? E eu já conheci também pessoas que têm esse material, que compraram, mas eu volto a dizer, é uma parcela muito pequena, né? Isso não avançou da forma como muita gente imaginaria, né? Quando começou tudo isso, a pessoa o impresso logo logo vai sumir, vai virar um nicho muito pequeno. E não é, né? As pessoas ainda gostam. Isso estou falando de revista em quadrinhos, né? Por exemplo, o jornal é um público mínimo do mínimo que quer comprar um impresso. Aí é mais pela questão o quê? De nostalgia, de hábito, porque hoje em dia é muito mais prático, né? Rápido, e a informação ela vem de uma forma mais atualizada para você a todo momento pelo celular, né? Do que normalmente um jornal. Agora o quadrinho é o prazer, né? Tem aquelas pessoas que gostam de abrir um quadrinho novo, por exemplo, e sentir o cheiro do quadrinho, né? E aí você tem esse prazer de colecionar, de ir atrás de coisas antigas para completar, né? E você usa a tecnologia em relação a isso para você procurar em sebos virtuais, em participar de leilões, né? Então, mas as pessoas elas querem, né? Essa questão do físico ainda é muito forte. A praticidade, né? É claro, né? Não de um ônibus, né? Que de prático não tem nada, né? Você não vai caminhar e ler no metrô, né? E você pega também um exemplo que a gente via como a nossa cultura muda, né? Antigamente você entrava no metrô, num ônibus, né? E você via alguém com uma revista na mão, com um livro. E hoje em dia é todo mundo com um celular na mão, né? E isso também é algo que as pessoas reclamam muito, mas o celular ele agrega vários tipos de materiais em um só, né? Então você tem um jornal para ver notícias, né? Se você quiser, você pode assistir desenho, filme, noticiário. Então você tem uma TV no seu celular, você tem uma revista, você tem um livro, você tem câmera fotográfica, né? Você tem uma filmadora. Então são muitas coisas em que você descarta todos aqueles aparelhos que você, ou até outras coisas que você quer. Então é normal a pessoa tá mais com o celular, né? Mas isso não significa que ela tá lendo, por exemplo, vamos puxar a sardinha aqui pro nosso lado, que são os quadrinhos, né? Lógico, a pessoa, eu mesmo já li materiais aqui que talvez não chegassem ou demoraria muito para ler, mas eu pessoalmente não acho cômodo, tá? É uma coisa, eu acho que a minha resposta seria não uma questão de nostalgia, mas uma questão de comodidade, praticidade, né? E de prazer. Para mim, eu tenho prazer em pegar uma revista e ler. Para mim é prático, por exemplo, eu posso levar para qualquer lugar. Eu não preciso ficar pensando se vai acabar a bateria, se vai ter energia elétrica para onde que eu vou, né? Eu posso ler deitado, virar na posição que eu quiser.
Então, para mim é muito cômodo ler um material, né? E é claro, tem a questão cultural também, que eu vim de uma época em que não tinha internet, né? Então eu vim numa época em que, se você quisesse ler, você tinha de ler um material dessa forma, você não tinha, né? Agora, para a nova geração, é uma outra questão, né? Uma outra questão. Só que aí também, com o crescimento da tecnologia, você faz com que as crianças, e essa nova geração, elas queiram um outro tipo de entretenimento, né? Então, assim, quando ela busca os quadrinhos, ela pode buscar o quadrinho também de forma digital, né? Mas ela também não tem problema com um quadrinho físico, algo, porque não é só o quadrinho, né? Tem os livros, ainda a educação ainda não se tornou 100% digital. Então, não é uma coisa, por exemplo, você pegar um quadrinho na mão e falar assim, como se fosse um jornal em que você não vê mais ninguém fazendo isso, né? Ainda é uma prática comum. Então, assim, para a criança pegar, mesmo dessa nova geração, ainda é comum, né? Então, eu acredito ainda que precisa existir uma forma de tecnologia em que faça isso ficar mais prazeroso para as pessoas, né? Que seja mais acessível também financeiramente, todo tipo de material, né? Então, assim, não é apenas um fator, são vários, né? São vários. É claro que pode se tornar, daqui a alguns anos, eu jogaria aí que precisa de mais do que 10 anos, a não ser que venha uma revolução muito grande, alguma coisa, né? O que pode acontecer. A tecnologia sempre surpreende a gente, mas eu acho que é um processo que vai demorar mais para a gente ver o digital sendo superior ao físico, por exemplo, no meio dos quadrinhos, sabe? Eu acho que ainda essa questão do colecionar, do ter o físico, sabe? De você mostrar, eu acho que isso não vai se perder em tão pouco tempo, né? Ainda eu acho que precisa de um avanço muito grande, né? E as pessoas vão colecionar alguma coisa, né? Então, assim, e os quadrinhos, ele é um artigo de coleção, acho que dos mais cobiçados, né? Então, você pega, por exemplo, uma obra de arte, um quadro, as pessoas gostam do quadro para poder decorar a casa. Pode ser, de repente, que o futuro seja um painel com a imagem daquele quadro, que ela possa mudar a imagem dos quadros. Mas acredito que os quadros também são uma coleção. Então, os quadrinhos, né? A pessoa ela quer ter aquela sensação de possuir uma coleção completa ou de querer ir atrás para colecionar, né? Então acredito que isso ainda mantém os quadrinhos ainda digitais ainda bem abaixo dos físicos, tá? E aí, gente, eu quero saber também a opinião de vocês aí, comentem o que vocês acham em relação aí, se vocês acham que os quadrinhos físicos eles vão avançar mais rapidamente do que eu acho, por exemplo, qual são o argumento de vocês, ou se vocês acham também que o físico ele vai se manter por bastante tempo, né? E se vocês têm outro tipo de argumentação em relação a isso, tá bom? E você que gostou aí do vídeo aí, curta, compartilha esse vídeo, e se não é inscrito no canal, se inscreva, toca no badalo aí e vamos até o próximo vídeo. Valeu, galera!